Oi pessoal, aqui é a Ana Pregardieri e eu estou aqui no Play para a gente falar sobre educação financeira para as crianças. Então, gente, uma das coisas ao longo do tempo todo que eu trabalhei com educação financeira, com adultos principalmente, uma das coisas que eu mais ouvia falar era o seguinte: nossa, se eu tivesse aprendido sobre isso, sobre finanças, quando eu era criança, quanta coisa teria mudado na minha vida, quantos problemas eu teria evitado, quantos erros, quantas furadas eu não teria entrado se eu tivesse aprendido um pouco mais sobre educação financeira quando era criança. E isso, gente, foram 14 anos que eu trabalhei com os adultos, né, com palestras, com cursos, e eu sempre ouvia isso. E isso foi começando a me dar aquela coceirinha, sabe? Porque eu gostava muito de trabalhar com crianças desde pequena, desde adolescente. E aí eu comecei a estudar e trabalhar em cima da educação financeira, de como a gente pode trazer educação financeira para as crianças. E uma das coisas muito legais que foi o primeiro ponto dentro das finanças que eu parei para pensar e estudar, pesquisar, foi a palavra finanças. Vocês já pararam para pensar qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa finanças? Vamos lá, pensem a primeira coisa. Aposto que deve ser dinheiro. É a primeira coisa que normalmente a gente pensa quando a gente ouve falar em finanças. E aí tá uma pegadinha. Porque a palavra finanças, a origem dela etimológica, lá no latim, a palavra finanças na sua origem, ela não tinha a ver com dinheiro. Até porque nem se usava dinheiro naquela época. Finanças, era uma palavra que era usada para mostrar quando existia uma situação com uma solução amigável para uma situação ou contenda. Ou seja, quando as pessoas conseguiam resolver as coisas de uma forma legal, amigável. Pensem bem, naquela época nem tinha dinheiro ainda, né? Quer dizer, tinha, mas não se usava, não era comum o uso, não era assim normal se usar o dinheiro. O que acontecia? As pessoas trocavam, era um escambo. Daí imagina como é que era para trocar, sei lá, de repente uma vaca por bananas. Você não pode dar 2 bananas por uma vaca. E também não adianta dar um montão de bananas que elas vão estragar. Então eu tinha que trocar as bananas por um sapato, ou por um pote, ou por alguma coisa, para daí trocar isso por uma vaca. Era muito complicado fazer essas trocas, esse escambo. E quando as pessoas naquela época conseguiam chegar a uma solução amigável, boa, eles chamavam isso de finanças. E esse, gente, é o primeiro ponto que quando a gente vai pensar em educação financeira para as crianças, é importante a gente observar. Falar de finanças com as crianças não tem a ver com falar de dinheiro, tem a ver com falar de soluções amigáveis. A criar experiências, criar momentos, situações onde as crianças possam ter experiências para aprender a escolher e solucionar as coisas de uma forma boa. Porque o dinheiro nada mais é do que um meio que a gente usa para atingir objetivos, para ter conforto, para fazer coisas boas. E quando a gente sabe escolher, quando a gente sabe analisar essas situações e chegar numa boa solução, esse ponto é o ponto das finanças. Não precisa só falar de dinheiro, não é só falar de dinheiro, é falar de escolhas, soluções. E aí, gente, a gente pode aqui começar a pensar, né? Por que é tão importante aprender sobre isso quando a gente é pequeno? Isso aí, gente, dá para aprender desde bebezinho, tá? E a gente vai falando sobre isso aí ao longo dos conteúdos aqui no Play. Vocês vão acompanhar, vai ter conteúdo para tudo quanto é idade, inclusive para os bem pequenininhos. Mas por que é tão importante isso? Nós, ao longo da vida, vamos tendo experiências e essas experiências criam traçados minésicos, ou seja, caminhozinhos informacionais onde os neurônios se ligam lá dentro do nosso cérebro e criam caminhos de respostas onde, quando existe uma situação, estímulo, um gatilho, né, uma situação, uma tipologia de situação, o nosso cérebro, por uma economia de atenção, ele percorre um caminho da informação que responde àquele tipo de estímulo.
Isso acontece com todos nós, com as crianças, com os adultos. Falando de uma forma tranquila, né? Mas esse é o processo psiconeuronal da formação do hábito. Existe uma situação que causa um impacto decisional emocional e essa situação dá o start, cria as condições para que o nosso cérebro faça essas ligações entre os neurônios. Um se liga no outro, criando esse caminho de como nós respondemos àquela situação. Às vezes, esse caminho de como nós respondemos, ele é formado ele é formado conscientemente, ou seja, a gente aprende como responder, e às vezes, simplesmente, a gente só responde, só cria o caminho e responde, e isso registra. Mesmo que seja inconsciente, essa forma, padrão de resposta é registrado. E a partir dali, o nosso cérebro usa sempre esse caminhozinho quando tiver o mesmo tipo de situação. Essa situação, né, de impacto decisional emocional, essa situação, quando que ela acontece? Geralmente, em primeiras experiências, gente. Quando nós temos primeiras experiências, normalmente isso envolve um impacto. A primeira experiência por si só já gera uma situação emocional onde nós temos que decidir como reagir. Seja de forma consciente ou inconsciente, nós decidimos como reagir àquela primeira experiência. Então, primeiras experiências criam esses traçados mnésicos. Vamos lá, alguns exemplos para nós adultos, né? Quando a gente se forma pela primeira vez, quando tem o primeiro filho, quando compra o primeiro carro, quando aprende a dirigir, quando compra a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta casa, o nosso cérebro já tem o caminho traçado. Então a nossa tendência, por uma economia de atenção do próprio cérebro, uma questão biológica mesmo, é seguir o mesmo traçado, o mesmo padrão de como a gente se comporta, responde frente àquela situação, né? Por isso que nossa tendência é ter sempre respostas parecidas para os mesmos tipos de situação. Para nós adultos, essas situações, né, de primeiras experiências... deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vamos aproveitar aqui. Vocês acham que é mais fácil criar um novo hábito num adulto ou numa criança? Pensem aí, vamos ver. Esse processo, gente, da criação, né, da primeira experiência, o impacto decisional emocional, que dá o gatilho, faz a ligação dos neurônios e cria o traçado mnésico, ele é igual para criança e para o adulto. Só que tem uma pequena diferença aqui. Nós adultos já vivemos um montão de coisas. Então não é qualquer coisa que nos impacta emocionalmente. Para a criança, quase tudo é novidade. Quase tudo é uma primeira experiência. Por isso que praticamente tudo que elas vivem é novo e vai criando padrões, formatos de como ela vai respondendo às situações. Então não é uma questão de mais difícil ou mais fácil, é uma questão de que nós já vivemos mais. Menos coisas nos impactam emocionalmente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se chegarem aqui para mim, tá? Ana, você fica horrível de branco. Eu vou olhar e vou dizer assim, olha, você não paga minhas contas, eu gosto de usar branco, tá tudo certo. E vou continuar usando branco. Ou seja, uma fala como essa, para nós adultos, pode não impactar, pode não ter este impacto. Agora, para uma criança, se você chegar para uma criança de 3, 4, 5 anos e dizer para o menininho ali, fulaninho, você ficou horrível de branco. Gente, é capaz da criaturinha nunca mais na vida usar branco. Mesmo que isso não seja consciente, de alguma forma registra aquilo, o impacto emocional e daí uma decisional emocional, né, gente? Esse impacto emocional, junto com a decisão de não querer mais usar o branco porque uma pessoa que ele gostava disse que ficava feio, isso pode gerar esse padrão para o resto da vida, mesmo que seja inconsciente. Então, o que tudo isso tem a ver com a educação financeira? Tem a ver que se nós, adultos, pudermos proporcionar experiências, brincadeiras, primeiras vezes para as crianças, primeiras vezes que sejam divertidas, funcionais, para que elas aprendam a escolher e a lidar com as situações,
Isso já vai registrar lá no cérebro um caminhozinho neuronal, um padrão de resposta que vai ajudar a criança a, depois, quando crescer, saber como responder a determinados tipos de situação. Vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, vamos lá. Lembrem de quando vocês eram crianças, quando tinha a Páscoa. Eu, pelo menos, quando era criança, na Páscoa, o que acontecia? Meus pais pegavam os ovinhos e a cestinha e tal, e escondiam, né? Lá na minha avó, que era para fora, assim, na chácara, escondiam e a gente tinha que ir procurar os ovinhos. Não sei se vocês também faziam essas coisas, mas uma coisa que a gente recebia doces na Páscoa. O que pode acontecer? Digamos que, quando vocês eram crianças e ganhavam os doces na Páscoa, tinha um monte de primos, irmãos, um monte de gente, e daí você ia comendo os docinhos ali aos poucos, devagarinho, e daí quando via, chegava um irmão, um primo, um vizinho, que já tinha comido todos os seus doces, e chegava e queria comer os seus doces. Como é que você reagiu a isso? Como é que foi? Você guardou? Você dividiu? Comeram todos os seus doces e você ficou sem? Você escondeu? Por que lembrar disso, gente, é importante? Porque quando o nosso cérebro cria esse caminho, né, informacional, esse traçado mnésico, ele tem a ver com tipologia de situação, não com a cena em si. Por exemplo, a primeira vez que você ganha, que você lembra que você ganha essa cesta cheia de doces, na realidade você está ganhando, num momento especial, pontual, muitos recursos. Recursos que são importantes para você. Aqui a gente não está falando de dinheiro, mas são vários doces. Não é muito diferente de quando a gente recebe dinheiro de uma forma pontual. Seja através de uma herança, de um pagamento, de um 13º, enfim, do que quer que seja. Quando recebe um dinheiro que não faz parte do padrão. Ali a gente recebeu doces, recursos que a gente gostava. Como que a gente reagiu a isso? Os primos, os vizinhos pegaram e comeram tudo e daí o que a gente fez? Não, já que sempre que eu ganhar algum recurso, algum doce, né, nesse caso, vão vir e vão querer pegar os meus doces, então o que eu vou fazer? Quando eu receber os doces eu já vou comer tudo. Vou comer o mais rápido possível para que ninguém coma os meus doces. Tem gente que age assim com dinheiro, recebeu o dinheiro, já gasta tudo porque afinal de contas vai acabar mesmo, vão me pedir, então eu gasto tudo. Tem gente que quando recebe os seus doces, lá quando criança, esconde, guarda, que é para ninguém saber que eu ainda tenho, porque eu posso continuar comendo ele depois aos pouquinhos. Tem gente que faz isso com dinheiro, recebeu um dinheiro, guarda, não fala, que é para que ninguém peça. Tem gente que senta com as pessoas e faz, por exemplo, você pode ter sentado com seus primos e combinado, não, então vamos fazer assim, ó, vamos juntar todos os doces de todo mundo, vamos dividir, vamos fazer aqui uma organização de quem vai comer o quê. Fica o spoiler para um próximo conteúdo aí, tá, gente? Quando eu era criança, eu fiz um clube do doce no prédio que eu morava. Tá? Eu tinha 9 anos, um clube do doce. Resumindo, hoje eu sei que era um fundo de investimento, mas tá tudo bem, isso fica para uma próxima. Então, gente, por que eu tô trazendo esse da Páscoa? Porque é uma experiência. Uma das primeiras experiências nossas, que hoje a gente como adulto pode lembrar e ver, que foi um dos primeiros momentos que a gente recebeu uma grande quantidade de recursos e como a gente lidou. Era só nosso, não tinha outras crianças, não precisava dividir, não precisava pensar em nada. Lembrar disso. Então, tudo isso sobre formação de hábitos, como se cria o nosso traçado nossos traçados mnésicos, padrões de respostas, trazer isso nesse nosso conteúdo de hoje é importante por quê? Porque a educação financeira para as crianças é isso, é trazer situações, brincadeiras, possibilidades que nós podemos trazer para as crianças vivenciar e com isso ter essas primeiras experiências já de uma forma saudável, de uma forma produtiva para que ela aprenda a quando já for grande, for adulto, adolescente, saber lidar com os recursos e ter soluções amigáveis, tanto com dinheiro quanto com o seu tempo, com a sua amizade, com todos os recursos, não só com o dinheiro. Então, gente, vamos trazer aqui no Play vários conteúdos. Deixa eu até mostrar para vocês um pouquinho disso que a gente está falando aqui hoje.
tá aqui nesse livro, no Finanças é Coisa de Criança. É um livro que, deixa eu mostrar aqui, ó. É um livro que fala sobre como ensinar educação financeira para as crianças. Esse é para os pequenininhos, tá, gente? Para aqueles pequenininhos aí que ainda não sabem ler. E vocês acompanhando aqui no Play vão ter várias conversas, a gente vai ter vários bate-papos de como, de forma prática, trazer brincadeiras dia a dia de como fazer educação financeira para os seus filhos, seus netos. Esse é um outro assunto, gente. Vão anotando aí, eu já vou dando um monte de spoiler, tá? Esse é um assunto importante. Avós, vovô e vovó na educação financeira dos pequenos. Vovô e vovó não é só para estragar, não, gente. Vovô e vovó faz maravilhas na educação financeira das crianças, mas isso é assunto para outro dia. Então, gente, vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Se quiserem me acompanhar, podem me acompanhar tanto pelo meu canal Ana Pregardier, quanto o Finanças é Coisa de Criança. Também tem um montão de conteúdos. O livro, esse e os outros todos de educação financeira, tem lá na Amazon, tem pelo canal, podem mandar mensagem aqui pra gente e acompanha aqui no Play, porque a gente vai ter muitas coisas e muitos especiais de educação financeira para vocês lidarem com seus filhos, suas crianças, seus netos, com os afilhados, com todo mundo, gente, para aproveitar. Vamos educar eles financeiramente para eles não passarem por encrenca depois que crescerem, certo? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.